Olá, meu nome é Ana Júlia e eu vou fazer resenha do capítulo 7 do volume 7, Corpo e Cultura. O capítulo 7 ele chama Corpos e Culturas, a atualidade do pensamento de Marcel Mauss. Em comemoração aos 40 anos do CBCE, do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, eles estão comemorando o lançamento desses livros, né? Que apresentam os estudos e os conhecimentos da área da educação física. No capítulo 7, eles falam que começou a ser destacado os grupos de trabalhos temáticos, os GTTs. Em meio à grande repercussão, foi aprovado a criação do GTT de Memória, Cultura e Esporte. A inauguração do GTT ela se deu pelo meio do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte em 1999. No GTT de Cultura e Corpo, foi importante destacar a cultura para os estudos que tem nas ciências humanas, as orientações para as suas investigações. Em estudos, teve aprofundamento das questões culturais a partir da aproximação da antropologia, que é colocada como primordial no estudo do debate sobre a cultura. Clifford Guess diz que entre o que nosso corpo nos diz e o que devemos saber a fim de funcionar, há um vácuo que nós mesmos devemos preencher, e nós os preenchemos com a informação ou desinformação fornecida pela nossa cultura. Sendo assim, a cultura nos dá informação, a gente pode adquirir ou não essas informações. O corpo aprende o que cada sociedade específica o ensina. A educação física, ela tinha grande influência das ciências biológicas, porém não poderia utilizar somente ela para explicar o comportamento corporal humano. Marcel Mauss, ele criava novas frentes de pensamentos que culminavam a criação da antropologia. Ele desenvolveu o fato social total, que contribuiria para as ciências sociais. Mauss estava atrás de estudos de trocas econômicas entre habitantes de tribos indígenas, que poderiam beneficiar a sociedade industrializada. A partir do fato social, ele tentava explicar o comportamento humano. Mauss, em uma de suas obras, ele analisava o choro. Assim, ele destacava a importância de conexões entre os campos sociológico, psicológico e fisiológico do ser humano. Ele falava que o choro não era apenas um fenômeno psicológico ou fisiológico, mas também era social, sendo marcadas por manifestações não contemporâneas. Mauss ele participou de uma época de guerra, então a partir de suas observações e experiências na guerra, ele defende a ideia de diferentes usos do corpo. O uso do corpo é usado para diversas e dizem respeito à questão da tradição e da organização social. Se em determinada época o corpo for preparado para a guerra, em outra época o corpo é totalmente diferente, porque o corpo não está sendo preparado para a guerra. Mauss diz que a técnica corporal é algo transmitido de geração para geração. O conceito de Mauss de cultura e técnica sugere uma dimensão simbólica inerente às ações humanas. A criança, como o adulto, imita o ato bem-sucedido,
que ela viu ser efetuada por uma pessoa nas quais ela confia ou tem autoridade. Ou seja, o ser humano ele tem mania de imitar o outro. Mauss tenta esboçar princípios para uma classificação de técnicas corporais, considerando os períodos de vida, as características de gênero, a época, a sociedade. Ou seja, não somente as considerações biológicas iriam explicar o corpo, porque uma área da educação física ela atua em diferentes dimensões corporal humana. Então, na educação física, ela precisa ser ampliada. No livro tem um trecho assim: é curioso notar que a palavra técnica tradicionalmente é usada como sinônimo de movimento correto. Daí, advinha expressões como gestos não técnicos ou movimento sem técnica. O problema não é o esporte de alto nível. O problema é usar o esporte de alto nível como modelo para as aulas de educação física, principalmente a escolar. Porque a criança às vezes pode até desanimar de, eu não consigo fazer desse jeito, dessa forma. Porque o professor está aplicando um esporte e cobrando o alto nível do aluno como se fosse um atleta. Mas não são todos os alunos que se tornarão atleta. O professor de educação física, ele também não pode selecionar alunos ou escolher os melhores. Todos que conseguem ou não conseguem praticar determinada atividade, todos devem participar. Mesmo que esteja errado, que o aluno não consiga executar a atividade perfeitamente. Ao fim, Marcel Mauss ele mostra que a educação física é o reconhecimento e respeito aos variados corpos existentes. A educação física espera que todas as pessoas experimentem os próprios gestos da cultura corporal, aprendam novos movimentos e usufruam desses conhecimentos esportivos. Para ele, todos os corpos se equivaleriam no plano cultural. Nesse momento, a sociedade brasileira e alguns corpos são negados, silenciados ou considerados menos importantes. E, infelizmente, isso não é uma coisa boa para a nossa sociedade, né? Nós devemos respeitar e reconhecer as diferenças que existem entre os corpos na nossa sociedade.